O estoicismo é uma filosofia que aborda a vida e a morte de uma forma única e profunda. Neste vídeo, exploraremos como os princípios estoicos podem nos ajudar a enfrentar a morte e a viver uma vida plena e significativa. Memento mori é um ditado latino que significa literalmente "lembre-se de que você morrerá". O uso desta frase foi usado para lembrar um soldado triunfante em um evento de guerra de não ser arrogante, já que a condição mortal é intransponível. A expressão aponta para a transitoriedade da vida, e outro dos seus usos estava ligado ao simples imperativo: devemos lembrar a nossa mortalidade como seres humanos. Este imperativo transcende épocas, mas podemos saber o que é a morte, porque é essencial lembrar a morte. Os estoicos acreditavam que a morte deveria ser lembrada por dois motivos: nosso poder e controle das coisas é passageiro e ilusório, além do fato de que olhar para a morte pode nos fazer valorizar a vida. A morte não é um tema simples, pois é totalmente angustiante. Essa angústia normalmente é um terror psicológico de não saber o que encontraremos quando estivermos mortos, mas encontraremos algo na morte. Pensamos na morte desde a vida, por isso acreditamos que vamos vivenciar algo. A verdade é que não sabemos se teremos experiência de algo depois de morrer, não sabemos se teremos a mesma maneira de experimentá-lo. Para Epicuro, a morte não poderia ser experimentada. Afirmar que a morte pode ser compreendida constitui um absurdo ou uma bobagem, porque quando a morte chega, não estamos mais lá. Com o exposto, o filósofo grego pretendia eliminar todo medo e superstição em relação à morte, ou seja, quando estamos mortos não temos mais consciência do que chamamos de morte. Nesse sentido, não podemos saber o que é a morte em si, muito menos o que ela nos reserva além da nossa própria morte, pois estamos impedidos de conhecê-la. Aparentemente, essas concepções de morte são mais angustiantes do que a própria morte, pois a morte só pode ser entendida como o polo negativo da vida, como um limite que nos aproxima. A morte, como o último momento da vida, tem um significado específico para nós. Podemos vislumbrar o significado da nossa morte, compreender a situação em que deixaremos os nossos entes queridos, podemos até desejar como morrer e abordar a morte escolhendo o que eles deveriam fazer com nossas cinzas ou nosso corpo. Neste espaço significativo, a morte pode ser concebida como um acontecimento alegre, porque se valorizamos a nossa vida, temos necessariamente que valorizar a nossa morte. Primeiro, a aceitação da mortalidade é um tema central na filosofia estoica. Os estoicos acreditavam na importância de aceitar a morte como uma parte natural e inevitável da vida. Em vez de temer a morte, fomos ensinados a aceitá-la como uma parte natural do ciclo da vida. Eles acreditavam que a morte é uma parte natural do ciclo da vida. Assim como nascemos, também morremos. A morte faz parte da natureza e não há nada que possamos fazer para evitá-la. A aceitação da morte é essencial para viver uma vida plena e significativa. Ao aceitar a morte como uma parte natural da vida, podemos viver sem medo e apreciar cada momento das nossas vidas. A morte nos lembra a importância de viver bem e aproveitar ao máximo cada momento de nossas vidas. Ao enfrentar a morte, podemos apreciar mais a vida e vivê-la de forma mais plena e significativa. Em segundo lugar, viver no presente é um conceito fundamental no estoicismo. Os estoicos acreditavam que o presente é tudo o que realmente temos e que deveríamos viver o momento presente, sem nos preocupar com o futuro ou lamentar o passado. Ao fazer isso, podemos viver uma vida mais plena e significativa. Os estoicos acreditavam que o presente é a única coisa que realmente temos. O passado já passou e o futuro ainda não chegou. Portanto, devemos viver o momento presente e valorizar cada momento da nossa vida. A inutilidade de se preocupar com o futuro, isso só nos causa ansiedade e estresse. Em vez de nos preocuparmos com o que poderá acontecer no futuro, deveríamos concentrar-nos no presente e fazer o melhor que pudermos no momento presente. Os estoicos acreditavam que lamentar o passado é inútil e só nos causa dor e sofrimento. Em vez de lamentar o que já aconteceu,
Deveríamos aceitar o passado e aprender com ele para que possamos viver uma vida mais plena e significativa no presente. Terceiro, a importância do propósito é um tema central na filosofia estoica. Os estoicos acreditavam que ter um propósito de vida claro e significativo é essencial para viver uma vida plena e satisfatória, independentemente de quanto tempo tenhamos neste mundo. O propósito como guia, ter um propósito claro e significativo na vida nos guia e nos dá direção. Ao ter um propósito, sabemos o que queremos alcançar na vida e podemos trabalhar para isso de forma mais eficaz. Os estoicos acreditavam que ter um propósito claro e significativo na vida nos motiva a seguir em frente e superar os desafios que surgem em nosso caminho. Por termos um propósito, temos um motivo para nos levantarmos todos os dias e enfrentarmos os desafios que surgem em nosso caminho. Ter um propósito claro e significativo na vida nos dá uma sensação de objetivos e sonhos. Ao termos um propósito, sentimos que a nossa vida tem um propósito e que estamos contribuindo significativamente para o mundo. Quarto, a morte como lembrança da vida é um conceito fundamental na filosofia estoica. Os estoicos acreditavam que, em vez de temer a morte, deveríamos vê-la como uma lembrança da vida. Ao enfrentar a morte, podemos apreciar mais a vida e vivê-la de forma mais plena e significativa. A morte nos lembra a importância de viver bem e aproveitar ao máximo cada momento de nossas vidas. Ao enfrentar a morte, podemos apreciar mais a vida e vivê-la de forma mais plena e significativa. Os estoicos acreditavam que a morte nos lembra da importância dos relacionamentos em nossas vidas. Ao enfrentar a morte, podemos valorizar mais nossos relacionamentos e vivê-los de forma mais plena e significativa. Por último, a morte como motivação para viver bem é um conceito fundamental na filosofia estoica. Os estoicos acreditavam que a morte nos motiva a viver bem e a aproveitar ao máximo cada momento de nossas vidas. Ao enfrentar a morte, podemos encontrar a motivação para viver uma vida mais plena e significativa. A morte como um lembrete da importância dos relacionamentos. Os estoicos acreditavam que a morte nos lembra da importância dos relacionamentos em nossas vidas. Ao enfrentar a morte, podemos valorizar mais nossos relacionamentos e vivê-los de forma mais plena e significativa. A morte como um lembrete da importância dos valores. Os estoicos acreditavam que a morte nos lembra a importância dos valores em nossas vidas. Ao enfrentar a morte, podemos valorizar mais nossos valores e vivê-los de forma mais plena e significativa. O estoicismo nos ensina a enfrentar a morte com coragem e viver uma vida plena e significativa, independentemente de quanto tempo tenhamos neste mundo. Ao aceitar a morte como uma parte natural e inevitável da vida, podemos viver sem medo e apreciar cada momento das nossas vidas. A morte nos lembra a importância de viver bem e aproveitar ao máximo cada momento de nossas vidas. Ao enfrentar a morte, podemos encontrar a motivação para viver uma vida mais plena e significativa. Então lembre-se, não tema a morte, mas abrace a vida e viva cada momento como se fosse o último. Obrigado por assistir este vídeo e espero que você o tenha achado útil. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos sobre estoicismo e outros temas relacionados à filosofia e desenvolvimento pessoal. Vejo você no próximo vídeo.